Deus seja louvado. Amém. 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 Irmãos, vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada no livro por Evangelho Mateus, capítulo 21, onde se fala a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Glória a Deus. Todos vão abrindo a Bíblia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vou fechar aqui, tá bom? Pronto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aqui diz, Amém. capítulo 21. Glória a Deus. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor o has de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso, assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que o seguia, clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré e da Galileia. Até aqui, amados. Vamos ver essa passagem, né? Uma passagem que o Senhor Deus nos preparou aqui, onde o Senhor Jesus, ele estava ali bem próximo de Jerusalém, e quando ele chegou em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus chama 2 discípulos e pede para que eles fossem até uma aldeia que estava bem de frente, né, ali de frente, e logo, olha como o Senhor Jesus conhece as coisas, irmãos, o Filho de Deus. Ele disse para os discípulos que logo encontrarei uma jumenta presa, e ao lado da jumenta tinha um jumentinho que é o filhote dela, né? Estava com ela, e o Senhor falou assim, ó, desprendei-a e trazei. Irmãos, você vê como o Senhor Jesus conhece tudo, conhece o pensamento do homem, ele conhece a natureza, ele conhece tudo, tudo está na mão do nosso Senhor Jesus. Nada escapa dos olhos do Senhor Jesus e do conhecimento dele. Aí Jesus vai e orienta os seus discípulos, né? Para que ele fosse lá e buscar. E tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, realmente se cumpriu. Então, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele tinha um conhecimento para nós do mundo, aqui fala sobrenatural, mas o dele é divino, porque ele é Cristo, ele é o Filho de Deus. Então, ele tem ciência de todas as coisas que acontecem na face da terra, quando ele também estava aqui encarnado, ou seja, ele estava com o corpo em vida ainda, né? Não tinha ainda passado para a morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, nós temos vendo aqui que ele, muitas vezes, ele mostrava essa revelação dos conhecimentos dele. Ele conhecia o pensamento das pessoas, ele conhecia tudo que estava acontecendo e queria acontecer. Tudo estava diante da presença do Senhor Jesus. Então, amados,
nós vemos aqui, né, que ele usou esse seu conhecimento e ele, então, requisitou esses animais, glória ao nome do Senhor, para uma demonstração da autoridade do Messias, porque ele era o Messias. Então, a autoridade dele foi usada aqui também. E nesse versículo 4 e 5, onde diz assim, ó, ora, tudo aconteceu para que cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, aí o versículo 5 diz assim, dizei à filha de Sião, que eis o teu rei, aí te vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. Quer dizer, ele estava ali assentado sobre os dois. Olha que coisa mais linda, irmãos. E então nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele usou, né, afirmando Deus pelos profetas, nós podemos ver aqui no versículo, glória ao Senhor, aqui no número 2, vamos observar aqui, irmãos, vocês abrem aí, no livro de Isaías, no versículo 62, 11, e depois nós vamos ver também Zacarias. Olha o livro de Isaías 62, 11, o que vai dizer aqui? Bom, glória ao nome do Senhor Jesus. Ó, Isaías, no capítulo 62, versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra, dizei à filha de Sião, eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o seu galardão, a sua obra diante dele. Então, essa profecia já estava cumprindo no livro de Isaías, no versículo, capítulo 62, versículo 11. Nós vamos em Zacarias também, irmãos. Livro de Zacarias, vai anotando, tá bem? No capítulo 9, diz assim, no versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento e sobre um asninho, que é o filhote do jumento. Filho da jumenta. O asninho é o filho da jumenta. Irmãos, observa uma coisa. Tudo que o Senhor Jesus estava fazendo, irmãos, estava cumprindo o Velho Testamento. Tudo que os profetas profetizaram, cumpriu na vida do Filho de Deus. Irmãos, é lógico que quando aconteceu isso em João, no capítulo 21, a entrada triunfal de Jerusalém, o povo também tinha conhecimento dos profetas. Eles liam muitos, irmãos. Eram muitos ensinados sobre isso. Por isso que nós, como cristãos, irmãos, infelizmente, muitos crentes não leem a Bíblia. E aqui é onde que nós encontramos dificuldades quando não lê a Bíblia. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, como Deus está nos dando a graça de lermos, né, amados? Então nós percebemos tudo que Jesus fez, houve a profecia sobre ele. Deus já vinha sinalizando o filho dele na terra. Então, como é que a pessoa conhece Jesus? Conhece através das Escrituras. Aquele povo, eles iam na sinagoga, tinha o templo de Deus, eram lidos naquela época os Salmos, Davi, era lido também os livros de Moisés, e ali os profetas, então todos eles estavam falando já do Messias, e todos eles profetizavam. O livro de Daniel profetizava a vinda de Jesus Cristo, os Salmos, vocês podem ver Salmos 22, Salmo 2, vários ali fala sobre o Messias, Zacarias fala de Messias, enfim, todos eles, Elias também, Eliseu também, e tantos outros mais, irmãos. Você pode ver que em João Batista também falava do caminho, foi Deus que enviou João Batista para que, como um anjo, abrindo os caminhos para o Senhor Jesus. Então, vocês veem que quando Jesus estava, não foi por acaso que o Senhor Jesus sentou em cima daquela jumenta e daquele jumentinho, o asninho, né? Podemos dizer. Glória a Deus, que é o filhote da jumenta. Veja, Jesus, por isso que ele usou aqui, ele falou para os discípulos ir buscar. Por quê? Porque ele é Deus Filho. Ele estava cumprindo a lei que já estava profetizando sobre ele. Aí, eles foram lá e trouxeram esses animalzinhos, né? Tanto a jumenta quanto o seu filhote. E nós vemos aqui, irmãos, né,
glória ao nome do Senhor Jesus, que ali ele mostrou a sua divindade. O nosso Senhor Jesus, conforme está escrito aqui, ele mostrou a vinda dele, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quer dizer, a vinda do Salvador para Jerusalém estava chegando. O Senhor Jesus estava ali, né? Os fariseus, os saduceus, eles ficaram muito irados com esse tipo de coisa. Mas, irmãos, as escrituras estavam falando do Senhor Jesus. E aí aquele povo, vejamos aqui, né, que tudo isso implicava, né, estava ali e mostrando a divindade do Messias, que é Jesus, o messiânico, né? Jesus é o Messias, ele é o Cristo, glória a Jesus. Então, irmãos, aí quando nós vamos olhar aqui, vocês podem ver no versículo 6, né? O versículo 5, ele disse assim, ó, eis que o teu rei vem aí, né? Como nós já lemos aqui, vamos para o versículo 6. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara. Então, os discípulos obedeceu, encontrou lá a jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Você sabe, irmão, que o jumentinho era indomado, né? Porque ele nasceu, ninguém domou ele, ninguém montou em cima desse jumentinho. E aqui o Senhor Jesus mandou, eles acharam, buscaram numa outro capítulo, né? Outro, eu acho que talvez em Lucas, eu vou procurar depois, eu vou lembrar, já no outro evangelho, o dono perguntou o que iria fazer. Aí eles explicaram que o mister, que ele iria usar o animal, mas depois devolveria, e foi liberado. Aqui no versículo 7, veja bem o que está escrito. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram assentar-nos em cima. Então, vejamos, irmãos, que o jumento, ele foi conduzido ao lado, né, do jumentinho. E nós vemos, assim, que de uma forma também de acalmá-lo. Aí o povo, as vestes, eles colocaram as vestes, né, foram colocados sobre as costas, tanto do jumento, como do filhote, do jumentinho também. Aquelas vestes foram colocadas em cima dos animais, servindo como celas, né, irmãos? Uma cela, vamos dizer assim, improvisadas naquele momento. Bom, irmãos, quem já foi no Nordeste, lá no sertão, isso tem muito caso. Eu também já montei em cima de um jumento lá, de um jeguinho, e não tinha cela na hora, nós colocamos lá um saco de... Na época tinha sacos, né? A gente colocava e subia em cima como se fosse uma cela. E foi desta forma, é uma forma humilde, né? Uma forma bem humilde, porque quem tem cela, coloca. Ali não tinha cela, o Senhor Jesus não tinha cela. Era materialmente um homem pobre, né? E assim, então, foi colocado ali essa vestimenta como se fosse uma cela improvisada. Então, as palavras ali, irmãos, que eles colocaram em cima, refere que Jesus, sentando-se nas vestes, né, e não a ter ele montado em ambos os animais simultaneamente. Então, veja, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que no versículo 8 dizia assim, né, e muitíssima, olha só, e muitíssima gente, esse versículo 8, muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. Olha que, veja, isso aqui não é coincidência. Vamos abrir no livro no livro de 2 Reis, no capítulo 9, versículo 13. Vamos ver o que está escrito ali, tá bom? 2 Reis, capítulo 9, no versículo 13. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Diz assim, ó. Até vou ler um pouquinho antes, eu vou ler um pouquinho do 6, que diz assim, ó. Então levantou-se, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Isso estava falando de Jeú, que foi ungido rei em Israel, e Jeú mata tanto Jorão e Jezabel. No versículo 13, aonde que eu falei para vocês, está escrito assim, ó, então apressaram
tomou cada um o seu vestido e pôs debaixo dele nos mais alto degrau e tocaram a buzina e disseram, Jeú reina. Então, por que que esse evento acontecia? Irmãos, aqui na palavra do Senhor, era um ato, irmãos, né? Aqui, se nós vamos voltar para o 21 de Mateus, tá bom? No versículo 8, vocês podem ver, repetindo aqui para vocês entenderem, tá? Muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, cortavam ramos de árvore e espalhava pelo caminho. E o 9, eles iam clamando, dizendo, né? Hosana, bendito, aí para frente ele foi falando. Por que faziam isso? Porque era um ato, irmãos, na época, de espalhar as vestes e ramos, no caminho de Jesus, ele relembrava, né, o modo pelo que os reis anteriores reinavam em suas cidades. É o que nós lemos agora no segundo Reis, capítulo 9, 13. Então, todo rei que ia reinar, a multidão jogava os seus vestidos, ele montava em cima de um cavalo ali na época, então todo mundo proclamava como o rei ali do momento, que é o caso de Jeú. Teve outros reis também, claro, todos os reis ali eram feitos assim. Jesus era espiritual. Jesus não foi ali para reinar Jerusalém aqui na terra. Ele já era do Senhor, do céu, Jerusalém celestial. Mas ele entrou aqui triunfalmente em Jerusalém. Irmãos, os saduceus, os escribas, aquelas pessoas observando Jesus fazendo isso, eles viram que Jesus estava entrando como um rei. Jerusalém estava recebendo um rei. Mas é uma verdade, pois ele é rei mesmo. Aí nós vemos aqui, irmãos, no versículo 9, que a multidão ia adiante e que seguia, clamavam, dizendo, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então, neste caminho, enquanto eles estavam espalhando, irmãos, as vestes, andando com palmas na mão, alegres, cantando, essas palavras de celebração, nós podemos ver essas palavras que esses homens falavam de Jesus. Vamos abrir ali em Salmo 118. Está vendo que tudo é profecia, irmão? Jesus estava cumprindo tudo que o Pai Celestial ordenou. Cristo era um verdadeiro filho obediente ao Pai Celestial. Tudo, não era nada por acaso, meus amados. Então, veja, nos Salmos, vamos ver aqui em Salmos 118, no versículo 25, 26, diz assim, ó, ó, salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Está vendo, queridos? Aqui em Salmos já estava profetizando, e aqui em Mateus, aqueles homens estavam clamando por Senhor, bendizendo do Senhor, glorificando a Deus, glorificando também o Senhor Jesus, que vem em nome do nosso Deus. Olha que obra linda. E assim, no versículo 10, nós vemos aqui, irmãos, né? Que esse pedido, ainda no versículo 9, nós vemos isso, irmão, que essas palavras, elas estavam ecoando, o povo estava pleitando a salvação. Eles queriam a salvação da parte de Deus e bendizia ao Eterno. Glória ao nome do Senhor, como está escrito aqui. Então, o Senhor Deus, ele enviou Jesus Cristo para libertar, porque veio em nome do Senhor. Então, veja que Jesus entrou ali em nome, né, do Pai Celestial. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. E aí, no versículo 10, nós vemos que Jesus foi entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, porque não esperava isso, irmão, isso aí foi repentino, então houve um alvoroço ali, dizendo, quem é este? Então muitos ficaram confusos, não estavam entendendo o que estava acontecendo, quem é este aqui? Aí a multidão dizia, a própria multidão que seguia Jesus estava dizendo para aqueles que estavam lá no templo, que estavam ali dentro de Jerusalém, eles olhando, respondeu a multidão, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que ali foi profetizado
a entrada triunfal do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o plano de Deus foi cumprido na vida do seu filho. E o filho fez tudo conforme o pai já tinha planejado. Irmãos, o que nós aprendemos com isso hoje? Nós estamos aprendendo, igreja, que nós temos que estar sempre confiante em Deus e em Jesus. Tudo na nossa vida já está planejado por Deus. É só nós sermos obedientes a Ele e deixar que o Senhor cumpra em nós a sua vontade. Às vezes, irmãos, nós não permitimos Deus cumprir a vontade dele sobre nós, porque nós tomamos atitudes com ansiedade, atitudes sem pensar. Muitos de nós cometemos erros. E aí, irmãos, a partir desse momento, nós vemos que todo o controle está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, os céus, a terra. Seu Filho Jesus, depois de ressuscitar, diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E assim foi conferido. Vocês podem ver Apocalipse, capítulo 5, o nosso Senhor Jesus como cordeiro, ele senta ao trono e ele toma o livro do Pai. E assim, então, ele começa a abrir os selos e assim por diante. Então, amados, nós vemos aqui, e agora é a nossa vez que somos discípulos de Jesus. Assim como a multidão disse: este é Jesus, né? Que eles entendiam como profeta de Nazaré e da Galiléia, porque eles viram que Jesus nasceu ali. Nós agora que andamos em espírito, porque nós temos o Espírito Santo, naquele momento a multidão ainda não tinha, mas hoje nós que somos discípulos de Cristo, nós que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo porque fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós conhecemos o nosso Messias, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador deste mundo. Ele veio para salvar e veio salvar todos nós. E aqui então, irmãos, é a entrada triunfal de Jesus Cristo. Agora nós vamos dar a continuidade sobre a purificação do templo. Então, Jesus entrou em Jerusalém, entrou como rei, e ele, como rei, vai purificar o templo. Aqui diz assim, versículo 12: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito. Olha, Jesus já está falando de uma profecia que já está escrito na palavra de Deus. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de orações, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. E vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo: Hosana, filho de Davi, indignaram-se muito. Indignaram-se. E disseram-lhe: ouve que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Glória a Deus. Então vamos falar sobre essa passagem. Irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que aqui Jesus entra dentro do templo e ele começa a expulsar todos os cambiadores, as pessoas que estavam vendendo no templo, e derrubou as mesas dele, os cambiadores, as cadeiras, e tudo que vendia pomba. O Senhor Jesus começou ali, num outro evangelho, ele pegou, fez um chicote, e ele começou a bater com o chicote para limpar, ele foi purificando a casa do Senhor, o templo. Por quê? Qual o motivo? Porque esses homens, eles eles profanaram, eles contaminaram a casa do Senhor, porque é casa de oração, e eles fizeram covis de ladrões. O que é covis de ladrões? Começaram a comercializar animais. Mas vamos ver como que isso funcionava. Tá bem, meus amados irmãos? Então, os cambistas, eles estavam ali, vinham pessoas muito longe, né? O povo de Deus que morava em outros países, muito longe, alguns eram pobres, não tinha dinheiro, às vezes até para trazer o animal. Então, ali eles criaram, ali com os escribas,
e também alguns saduceus, alguns homens ali. Então, eles criaram os animais e chegavam ali e falavam, olha, você não precisa trazer os seus animais, nós temos os animais aqui, vocês compram e fazem o sacrifício, né? E com isso também, é claro que os cambistas e os outros acabavam ganhando, lucrando com essas coisas, né? Também houve um lucro. E na casa do Senhor não pode existir isso, amados. Tá certo? Porque é a casa de Deus. Então, nós vemos aqui, né, que eles fizeram. Então, Jesus falou assim: está escrito no versículo 13, que a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Então, trouxe uma confusão. Ele estava mostrando ali para os escribas, para aqueles homens fariseus, aqueles mestres, que eles estavam profanando. Era para ter o sentido, para ser casa de Deus, mas eles estavam invertendo. Então, vamos ver isso no livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Vai falar justamente no momento que Jesus está cuidando dessa parte. Então, Isaías, no capítulo 56, versículo 7, diz assim, olha o que diz aqui, irmãos. Também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Observaram? O Senhor Jesus usou essas palavras. Está escrito, a minha casa de oração, mas vocês estão fazendo covis de ladrões, né? Covis, né, de ladrões. Veja, amados, estavam profanando. Então Jesus foi lá para fazer esta limpeza, purificar o templo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós podemos ver mais, irmãos, além disso, vamos ver uma outra profecia que está em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 7. Também tem essa profecia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 7, ele fala bem claro assim, versículo 11. Pois é esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. E Jesus não estava lá? Olha a profecia aqui, irmãos. Ele estava dizendo, no versículo 11, vou repetir, pois esta casa, que é a casa de oração, o templo ali de Jerusalém, que se chama pelo meu nome, casa de oração, é a mesma coisa falar de Deus, né? Porque está orando a Deus, está muito ligado. Uma caverna de salteadores aos vossos olhos, quer dizer, as pessoas escureceram, obscureceu nesse momento para fazer salteadores, quer dizer, fazer comércio. Glória ao nome do Senhor. E aí ele responde: eis que eu mesmo vi, diz o Senhor. Jesus estava lá, ele estava contemplando no momento exato essas coisas. E cumpriu então Jeremias capítulo 7, versículo 11. Isso nós podemos também encontrar em Zacarias, no capítulo 6, versículo 12. Quantas profecias, irmãos, que o Senhor estava fazendo ali. Vocês podem ver, irmãos, que Deus é maravilhoso. Ele sempre, aqui ele está mostrando a identidade de Jesus como filho verdadeiro. Irmãos, bem-aventurado quem crê em Cristo Jesus como filho de Deus, porque Jesus foi enviado para isto mesmo, irmãos, e para salvar a nossa alma. Zacarias, no capítulo 14, nós vemos assim, ó. Olha, presta bem atenção. Glória a Jesus. Perdão, eu queria voltar aqui no capítulo 6 primeiro. Tem o 14 e tem o 6. Eu quero voltar no 6. Olha, no capítulo 6, diz assim, ó, Zacarias, no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 12 e 13. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará no seu lugar, edificará o templo do Senhor, Jesus Cristo. Tá vendo? Ele não foi purificar o templo do Senhor? Tá aqui, ó. Ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono
conselho de paz haverá entre eles ambos. O Senhor foi lá, purificou o templo, e agora Jesus está na glória de Deus, né, amado? Sentado no trono celestial e dominando tudo, e um conselheiro de paz, e aqui o Senhor está nos ensinando. Agora, Zacarias capítulo 14, glória ao nome do Senhor Jesus, no versículo 21 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Perdão, eu confundi aqui. É Zacarias mesmo, mantém aqui no 6:12. O 14 é outra profecia. Não vamos falar sobre essa parte aqui, tá bom? Que nós estamos falando do templo. Então, irmãos, o Senhor, voltando agora aqui para Mateus 21, vemos que o Senhor Jesus falou: está escrito, a minha casa será chamada casa de orações, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. Jesus purifica o templo ali. Então, aí foram ter com eles ao templo cegos, coxos, e os curou. Irmãos, naquele tempo era proibido coxos, aleijados, cegos, pessoas que tinham problemas, defeitos físicos, enfermidades, eram proibidos de estar lá, irmãos. Vamos ver isso aqui, o que aconteceu nessa parte? Glória ao nome do Senhor. Por isso que no versículo 14 está mostrando, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, a evidência. Vamos ver no livro de Levítico, irmãos, por que motivo os fariseus, as pessoas ali, proibiam eles. No livro de Levítico, no capítulo, glória ao nome do Senhor Jesus, no capítulo 21, olha o que diz aqui a palavra. Irmãos, tudo isso Jesus estava mostrando para eles, Jesus estava tomando todo o controle, todas as posições ali, irmãos, purificando, justamente para salvar-nos nos dias de hoje. Olha o que dizia aqui no versículo 16 até o 20. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Abraão, dizendo, ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida nos olhos, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Então, esses não poderiam entrar no templo. E os fariseus, eles fizeram isso, irmãos. Eles deram essa glória ao nome do Senhor Jesus, aqui nas Escrituras, eles eram proibidos. Eles tinham que ficar do lado de fora. Por isso que nós via aquele homem que, quando João, salve Tiago, né? Então, Pedro e João, eles iam para o templo para orar, e tinha um cego na porta do templo. Eles não estavam lá dentro, estavam na porta do templo. E pediu uma esmola. E Pedro, olhando para ele, disse, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te digo. Em nome do Senhor Jesus, levanta, né? Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele homem, ele saltou liberto por completo, aí ele pôde entrar no templo. Vocês podem ver que depois eles entraram no templo. E aqui, na palavra de Deus, irmãos, que nós estamos ouvindo aqui, glória a Deus, no versículo 14, então os judeus, aqueles judeus dos primeiros séculos, eles proibiam isso, irmãos. Nós vemos assim que era uma exigência, não permitiam isso, era uma exigência. Só que os cambiadores estavam lá dentro, né, irmão? Os que vendiam os animais estavam lá dentro, e aqueles que realmente precisavam eram proibidos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor Jesus fez aqui, né? Você vê que foram excluídas essas pessoas deficientes para adentrarem dentro do templo de Salomão, né, em Jerusalém. Então, essas pessoas não tinham condições de entrar lá. Irmãos, veja isso. Vamos dar uma olhada também no livro de 2 Samuel, no capítulo 8. Vamos ver no 2 Samuel, capítulo 8, o que também está dizendo sobre esse assunto. O povo sofria muito, né, irmãos? O povo tinha muito, muito sofrimento. Mas olha só, Jesus veio, por isso que ele falou assim, vinde a mim, vós todos que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim,
eu sou manso e humilde, né? Queria aliviar, né? Olha como o Senhor Jesus é maravilhoso, irmãos. Hoje é a nossa vez. Eu digo para todos que estão aqui, alegra o teu coração, meu irmão. Alegra o teu coração, minha irmã. Fica feliz, sabe por quê? Porque tudo que nós estamos passando não vai chegar aos pés daquilo que vocês vão receber, o galardão, a vida eterna. Vocês estarão com o Senhor Jesus. Olha lá, olha o que diz aqui, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 8. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que feriu os jebuseus, chegar ao canal, e os coxos e o cego, que a alma de Davi aborrece, será a cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego e nem coxo entrará nesta casa. E aí eles foram fazendo essa exigência, né? E aí não entravam. Mas, irmãos, o Senhor, o Messias, o Senhor Jesus haveria de purificar aquele templo. Então, nós vemos aí que entrou, aí que lá atrás que eu falei sobre Zacarias 14, 21, né? Que seria mais à frente, é onde que entra agora Zacarias capítulo 14 e 21. Mas, amados, vemos aqui também, no versículo 14, glória ao Senhor, Jesus vai lá e cura todos eles. Veja, cadê a lei agora para proibir esses meninos, esses homens aqui? O próprio Filho de Deus estava lá. Todos que estavam com problemas, com defeitos físicos, todos que estavam aleijados, cegos, coxos, Jesus curou todos, irmãos, não ficou um para trás. E nisto, olha só, olha o versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, os grandes, os principais dos sacerdotes, quer dizer, tem o sacerdote e tem os principais, e depois os escribas que estavam ali, eles viram essas maravilhas que Jesus estava fazendo. Irmãos, eles presenciaram os milagres do Senhor Jesus. Presenciaram, irmãos, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam também o livro que estava nas mãos deles. Eles tinham conhecimento que o Messias, ele curava. Isso aí nós podemos ver em Isaías, capítulo 35, nós podemos ver isso, que lá está mostrando sobre a cura que Jesus faz, mostra a divindade dele, que ele curou coxos, né? Então, veja bem aqui, esses homens aqui ficaram muito bravos, eles ficaram revoltados, nervosos. Por quê? Porque quando eles ouviam que os meninos clamavam no templo, falava, Hosana, o filho de Davi, eles se indignaram muito, acham, além das curas, as crianças glorificando a Deus em Jesus, porque ele falava que era filho de Davi. E vocês lembram que nós já falamos sobre filho de Davi, né? Vocês podem observar que isso aí está na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, que é Abraão, vem depois Isaac, vai vindo Davi, e Jesus é considerado como filho de Davi, porque Deus fez uma promessa em Davi, que dos lombos dele nasceria um, que iria reinar eternamente, e seu reino era perpétuo. É o filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus veio da genealogia ali também de Davi. Por isso que os coxos, todos eles, as crianças aprenderam que todos essa obra que Jesus fazia tinha que ser o filho de Davi, tinha que ser o filho de Deus. Então, essas crianças reconheciam a autoridade de Jesus Cristo. Eles reconheciam que Cristo era o Messias, era o prometido. Israel sempre falava que ia vir um maior do que Moisés, aquele que iria reinar sobre Jerusalém. Só que eles esperavam um reinado material, um reinado para o Jerusalém de hoje. Mas o Senhor Jesus tem uma Jerusalém celestial, a qual nós vamos reinar com ele, e lá nós nunca morreremos, e o seu reino é perpétuo. Glória a Deus nas alturas, né, amados? E aí nós vemos aqui, então, nesse capítulo, no versículo 15, né? Nós vemos que essas maravilhas que foram feitas pelo nosso Senhor Jesus, irmão, quando as palavras faladas pelas crianças, que as crianças estavam glorificando a Deus, estava, como eu disse para vocês, estavam identificando Jesus como Filho de Deus, como Messias, né? Isso aí nós podemos dar glória ao nome do Senhor. Jesus, então, argumentou, né? Isso a partir do Salmo capítulo 8. Olha que Jesus falou naquele momento, dizendo assim, ó,
falando para ele que deixai as crianças vir, porque o louvor, ele falou no versículo 16, disseram Jesus, né? Disse para eles, ouve o que esses dizem? Jesus respondeu, sim, eu estou ouvindo. Porque os fariseus, os escribas, falaram, vocês estão ouvindo essa criança que está dizendo? Jesus falou, sim, eu estou ouvindo. Aí Jesus vai e replica para ele e fala assim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? Olha, irmãos, o que o Senhor Jesus foi responder por estas palavras aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, né? Ele respondeu claramente. Então, vamos abrir lá o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 2. Vocês estão entendendo como é importante ler a Bíblia, irmãos? Não é Jesus falando de qualquer jeito. Jesus cumprindo todas as profecias que Deus determinou para que a terra seja cumprida. Salmos capítulo 8. Oh, Deus amado. Glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Olha o que diz aqui em Salmos capítulo 8. Glória a Deus. Diz assim, Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Primeiro verso e o segundo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Agora, ó, o principal, é aquilo que Jesus falou. Nunca leste? Olha o que está escrito. Agora, aqui é o que Jesus falou. Da boca das criancinhas e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e o vingativo. Glória a Jesus. Aí o Senhor Jesus fecha a boca desses homens bravos, esses homens malignos que estavam aqui tentando Jesus Cristo, irmãos. E naquele momento, Jesus deu essa resposta, que a boca da criança é o louvor perfeito. Então, irmãos, as crianças glorificavam a Deus, glorificavam o Senhor Jesus como Messias, reconheciam a autoridade de Cristo, a divindade como Filho de Deus. E aí o Senhor Jesus deixa eles e sai da cidade para Betânia. E lá ele passou a noite. Glória a Deus. Irmãos, vocês entenderam tudo isso aqui que Deus nos deu a graça de falarmos? Glória a Deus. Todos aqui entenderam, meus amados? Glória a Deus. Aleluia, né? Que esclarecimento, irmão, de alma. Louvado seja Deus. Isso, mãe Iracema. A irmã entendeu direitinho, irmã Iracema? Sim, é um tesouro. Eu vou passar isso para o meu filho, porque o meu filho em São Paulo, ele é evangelista, irmão bendito. Então, é a ciência da palavra. É a ciência da Glória a Jesus, né? Deus abençoe. Amém, mãe Iracema. É assim que nós aprendemos. Lendo a Bíblia, irmãos, vocês vão observando que quando a gente só lê, nós estamos lendo, então a gente vê mais ou menos ali aquela história ali. Mas não, irmãos, tudo que Jesus está fazendo é profecias que já vinha atrás falando do nosso mestre. Hoje, viu, todos que estão aqui, hoje nós somos os bem-aventurados, amados. Entendeu? Hoje, cada um de vocês são bem-aventurados, que hoje Deus nos abençoou com as Sagradas Escrituras. Irmãos, nós temos aqui as Sagradas Escrituras. Quando o crente começa a ler as Sagradas Escrituras, ela vai abrindo a mente, o Senhor vai nos esclarecendo, nós vamos tendo uma confiança maior, a intimidade com o Senhor fica maior. Vocês viram aqui? O que Jesus ensinou os discípulos? Que nós tínhamos que nos fazer como criança, né? Para entrar no reino dos céus. Então, o que as crianças? Porque o louvor da criança, ela é perfeita. Como que nós vamos nos fazer como a criança? Nós vamos ser manso, nós vamos ser também prudente, não vamos guardar mágoa, não vamos guardar rancor e vamos aprendendo a perdoar, um coração mais limpo. A palavra de Deus, ele limpa o coração de todos nós. É por isso que nós aprendemos. Jesus está ali dentro de Israel, no país de Israel ali, dentro do seu povo judeu. Mas, amados irmãos, os judeus não estavam aceitando, nem todos aceitavam ali. Os principais, que são os escribas, são os sacerdotes, né?
os fariseus, nossa, eles tentavam muito o Senhor Jesus, tentavam buscar alguma ocasião contra Cristo para acusar ele. Mas ele é filho de Deus, irmão. Filho de Deus já conhecia que eles iam tentar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já sabia de tudo. Todas as palavras ociosas ele também conhecia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus, ele faz esta grande obras aqui conosco, né? E hoje nós é que estamos aprendendo. Glória ao nome do Senhor. Vocês veem que tudo que nós estamos aqui, que Jesus fala, tem cumprimento na palavra de Deus. Então, vamos dar uma continuidade, irmãos, aqui na passagem, sobre a figueira seca. Essa passagem é muito abençoada. Olha o que diz aqui. No versículo 18. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria também que a Irmandade fosse para o livro de Marcos, no capítulo 11, porque Marcos ali vai estar mais ainda esclarecido. Olha que é a mesma passagem, só que Marcos já vai contar com mais detalhes o que Jesus fez. Aqui em Mateus ele contou a superficial, mas Marcos vai ser mais detalhista nisso. Vamos então em Marcos capítulo 11. Glória ao nome do Senhor Jesus. Igreja, é aqui que nós vamos aprender todos juntos, tá bom? Glória a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre... Aqui nós vamos falar no versículo 12, que fala sobre a figueira seca e a purificação do templo. Mas nós agora, da purificação do templo, nós já falamos. Vamos falar só da figueira seca, tá bom? Então, olha o que diz aqui, ó. E, no versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem? O Senhor Jesus teve fome. E vendo ele de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folha, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmãos, veja bem, o Senhor Jesus chega para a figueira, não encontra o fruto, aí Jesus conversa com a árvore. Vocês imaginam a cabeça dos discípulos, irmãos? Os discípulos deveriam estar ali com um ponto de interrogação, mas Jesus conversando com uma árvore? Meu Deus do céu, será que ele está bem? Vamos dizer assim, né? O Senhor Jesus conversou com uma árvore. Por que ele conversou com uma árvore? Irmão, a árvore tem vida. Ela também tem um espírito de vida. Os animais também têm espírito de vida. A terra tem espírito de vida. Tudo tem vida. A água tem vida. As bactérias têm vida. O vírus tem vida. Enfim, né? Tudo. O universo tem vida. As estrelas têm vida. Sol. Tudo tem vida. Todos estão vivos. Porque foi Deus que criou tudo isso. E Deus é a vida. E Ele deu vida para tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você tem vida. Nós temos o espírito de vida. Deus nos deu para nós um corpo, que é a carne. Ele nos deu o espírito, que é o fôlego da vida. E depois ele também, nessa criação da junção da carne e do espírito, veio a alma vivente. Então, amados, vejam bem. Em nós existe o espírito de vida. Por isso que vocês podem ver, né? Eu acho que as mais antigas, as mulheres mais antigas, ela conversava com as plantas.
ela tinha as plantinhas dela, ela conversava com as plantas, né? Vocês também já ouviram alguns casos, eu já vi isso, tá bom, irmãos? Também uma pessoa invejosa que olhava para uma planta, logo secava, acontecia isso, ele chamava de olho gordo, mas não é o caso disso aqui que nós estamos conversando. Eu só estou querendo explicar o caso que a árvore tinha vida, tá certo? Ela tinha vida, e Jesus conversou com ela. E, aliás, ela reconheceu também o seu Criador. Jesus é o Criador, a terra reconhecia. O homem é que demorava de reconhecer Jesus Cristo como seu Criador. E aqui ele falou com esta árvore. Os discípulos ficaram quietos, né, irmãos? Eles não conversaram mais. E Jesus, então, ele foi entrando no templo. Agora, vamos aqui para o versículo 19, né? Nos versículos 19, vamos para continuar na árvore, tá? Na figueira. Versículo 19 diz assim: e sendo já tarde, saiu para fora da cidade, quando ele saiu do templo. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, olha aqui agora o detalhe que Marcos está falando, que Mateus não falou. Então, aqui diz assim: e Pedro, lembrando-se, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Pedro lembrou da conversa. Pedro lembrou que Jesus conversou com aquela figueira. Só que Pedro ficou maravilhado, assustado. Como que isso pode ser feito na hora? Assim que o Senhor Jesus fez, no dia que passou menos de 24 horas, talvez aí 12 horas, ela secou. Todo mundo sabe, irmão, que uma árvore não seca de uma hora para outra. Ela não morre assim de uma hora para outra. Leva muitos dias, talvez meses, para morrer. Não é verdade? Ela vai secando, vai secando. Com a voz de Cristo, tudo obedece. A natureza obedece, o céu obedece, a terra obedece, tudo obedece, os demônios obedecem, Satanás também tem que obedecer. Este aqui é filho de Deus, é Cristo, o Messias. Quando quando Pedro lembrou disso, que disse isso para o mestre, que a figueira que o Senhor Jesus amaldiçoou, ela secou-se, né, e morreu. Aí olha só que Jesus responde, e aí é que vocês guardem nos vossos corações. Jesus fala agora com os discípulos, ele não fala com a figueira, agora ele fala com seus discípulos. Diz bem claro aqui, ó, Jesus no 22, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus, eu vou repetir. Senhor Jesus disse para os seus discípulos: tende fé em Deus. Agora, eu vou fazer essa pergunta a vocês. Nós não somos de Jesus Cristo? Também não somos discípulos do Senhor Jesus? Somos, não somos? Então, o Senhor Jesus também, ele requer de nós termos fé em Deus. Agora, irmão, todos nós falamos, nós temos fé no Senhor. Nós temos fé no Senhor. Irmão, nós temos fé por boca, mas às vezes na hora mesmo, na hora da grande provação, a nossa fé desmancha, ela começa a ficar pouca na presença do Senhor. E a gente começa a duvidar. E o Senhor Jesus pediu para que que Pedro e os demais discípulos tivessem fé em Deus. Agora ele vai explicar por que tivesse fé em Deus. Deixa eu só beber um golinho de água, com licença. A Irmandade do YouTube está entendendo também, meus irmãos? Agora, isso aqui é importante. Ficam bem na comunhão todos e observa que Jesus ensinou os discípulos e o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui agora, tá bom? Através da leitura da Bíblia. Ele falou, tende fé em Deus. Agora ele vai falar o porquê. Por quê, né? Por que ter fé em Deus? Aí Jesus responde por quê. No versículo 23 diz assim, ó, porque em verdade eu vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crede que se fará aquilo que diz, tudo que lhe disser será feito. Vou repetir, tudo que disser será feito. Jesus não mente, irmãos. O Senhor Jesus está ensinando os discípulos daquele dia lá, o Senhor Jesus ensinou aqueles discípulos, então Cristo não está mentindo. E agora ele também ensina a nós. Mas vamos entender mais. Versículo 23, 24. Aí Jesus fala, por isso que eu vos digo, que tudo que pedirdes, orando, crede que os recebereis e tê-lo-eis. Quer dizer, tudo que você orando, pedindo, você vai receber.
Agora, como que isso pode ser feito? Amados, vamos aprender como Jesus ensinou os seus discípulos e a palavra dele vai nos ensinar. Ele está ensinando que cada um de vocês tem que ter fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, então vocês têm que analisar, cada um de vocês, como que está o grau da sua fé. A nossa fé é testada, não quando a gente... presta bem atenção nisso, viu, irmãos? A nossa fé é testada nas tempestades da nossa vida. A nossa fé é testada nas dificuldades da nossa vida. Não é quando a gente está bem de vida, quando a gente está com saúde boa. Não, isso não testa a nossa fé. A nossa fé vai ser testada nas nossas enfermidades, no problema financeiro, nos problemas espirituais, nas tempestades que vêm sobrevindo sobre o cristão e a cristã. É aí que a fé vai ser provada. Jesus está orientando seus discípulos a ter fé em Deus. E ele prometeu no versículo 24, né, no 23, que em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, irmãos, que Jesus está falando, quando ele falou para os discípulos ali, e hoje ele fala para nós, ele não está falando de um monte literal, uma montanha aqui na Terra, porque também não tem sentido pedir para uma montanha sair daqui e ser lançado no mar. Irmãos, vamos meditar uma coisa. Se a montanha sair daqui, vai ter um buraco. E se for lançar no mar, vai criar um tsunami muito grande. E Jesus tem ciência disso, não é isso que ele estava explicando. Agora, o que Jesus está ensinando nós, e aí que vai a pergunta para todos vocês. Qual é a maior montanha que está na vida de vocês? Que monte é esse que está atrapalhando vocês? Então, nós temos a montanha da enfermidade, nós temos uma montanha de confusão, temos montanhas que vêm perseguições, canúria, isso aí é tudo um monte na nossa vida que é apresentado, são as pedras que se apresentam, tá entendendo? A pessoa está desempregada, ela está enfrentando uma montanha de um desemprego que está trazendo um prejuízo financeiro, ela tem contas para pagar e está sem renda. É um monte. Glória a Deus. A pessoa está sem paz com a família. Alguma família se desentenderam. Isso aí é uma montanha na vida de uma família, né? Que houve um confronto de entendimentos ali e se transformaram em inimigo, e isso não agrada a Deus, principalmente na vida dos cristãos, entre irmãos. Estaria totalmente ao contrário que Jesus ensina, que nós devemos amar uns aos outros e assim, né, nós cumpriremos o mandamento, o novo mandamento de Jesus. Então, fica aqui para todos vocês, tanto aqui na Salinha do Amor de Cristo, como também os irmãos que estão lá no YouTube, as irmãs. Irmãs, quais são a sua montanha? Ou seja, qual é a tua montanha? Medite aí, cada um de vocês, qual é a tua montanha. Se é enfermidade, aí o que nós temos que fazer aqui quando nós temos um problema de enfermidade, ou seja, de tudo aquilo que eu já falei aqui para vocês. Jesus disse, olha, em verdade, vou repetir para ficar bem gravado, em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte. Então, Jesus está dizendo, irmãos, para você que está enfermo, para você que está desempregado, diga, profetiza, diz assim, enfermidade está tomando o meu corpo, quero dizer a vocês, a você, que você também é vida, a enfermidade tem um espírito de vida. Vocês podem ver que câncer, a célula cancerígena, ela tem vida. Quando se faz a quimioterapia, é para matar essas células do câncer, não é isso? Então, ela tem vida. Jesus não falou com uma figueira? Irmãos, não tem isso como loucura, porque quem é espiritual entende perfeitamente isso. Agora, quem for material vai falar que isso é uma loucura. Profetiza e diga, espírito da enfermidade que está querendo se apoderar do meu corpo, em nome de Jesus Cristo eu te repreendo e você tem que sair da minha vida, porque o meu corpo pertence a Cristo. A minha alma pertence a Jesus e o meu espírito pertence a Deus. Agora, com que base você vai fazer isso, irmãos? Como nós vamos fazer com esta base?
Vamos aprender com Jesus. Jesus, tudo que ele falava, não era na profecia da palavra de Deus, que está tudo escrito na profecia, Jesus só usava as palavras ali. Então, vamos ver nós em 1 Coríntios, para nós falarmos da mesma forma. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Só vou ler esses dois versos aqui, o 19 e o 20, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que diz aqui o prefácio. O nosso corpo são membros de Cristo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habitai em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora, veja bem, se você ler o contexto de Coríntios aqui, o apóstolo Paulo estava ensinando o povo de Coríntios para eles não pecarem, para eles não entrar na prostituição, para eles não entrar na carnalidade, andar em espírito. Irmão, essas palavras aqui só vão cumprir quem anda verdadeiramente no espírito com o Senhor. Tá bem? Se o cristão anda de desleixado, de qualquer jeito, não guarda as palavras de Deus, claro que vai ter dificuldade, porque primeiro não tem nem fé. Não vai ter fé. São os primeiros, aqueles que não guardam a palavra de Deus são os murmuradores, irmãos. Então a palavra do Senhor, ela só vai ter efeitos nas pessoas que verdadeiramente têm fé em Deus. Por isso que Jesus falava isso com os discípulos, e hoje ele fala com nós aqui a mesma coisa. Se você tiver fé em Deus, tá bom? E você profetizar, dizendo para o teu desemprego, ó desemprego, você está rodeando, eu não tenho emprego, mas em nome de Jesus Cristo, o meu Senhor vai preparar um emprego para mim, e eu vou passar esse vendaval em nome de Jesus. Essa montanha vai ser removida da minha vida em nome de Jesus. E ser confiante, irmão. As palavras saíram. O Senhor vai trabalhando e, de repente, o Senhor prepara um emprego para o seu fiel, para a sua fiel. Glória a Deus. Isso materialmente para ajudá-los, né? Agora, irmãos, imagine-se espiritualmente. Por isso que Jesus está dizendo, todos os movimentos. Olha, às vezes tem uma briga de família que a pessoa não quer nem ver a outra. Nem morta quer ver, nem vai na sepultura da outra, que é gravíssimo. O cristão, ele vai fazer a oração, Senhor, tenha misericórdia, liberta, Senhor, haja união entre nós. O Senhor vai criar um caminho, irmãos, um caminho, e vai haver uma reconciliação, porque você pediu, isso agrada a Deus, porque é a vontade do Pai que nós vivemos em união. Isso vai agradar a Deus. Agora, tudo que nós estamos pedindo aqui, irmãos, se alguém está pedindo para egoísmo seu, para os seus bens, esquece, porque Deus vai fazer proveniente o que é a obra dele. Porque ele não vai dar riqueza para o homem para se perder nesse mundo, não. Ele vai dar o que é necessário para o homem para servir a Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, guarda isso, que Jesus deixou bem claro. Você vai dizer para ele, lança no mar. O que é o mar espiritual? É o mar do esquecimento. É lançado lá, e aonde tem uma passagem que Deus lança todos os pecados, que Davi mesmo profetizou. Está vendo? Ó, Davi mesmo profetizou, ele mesmo abriu a boca. Senhor, que as minhas iniquidades sejam lançadas no mar do esquecimento. Salve erro foi Davi, salve erro. Glória a Deus. E o Senhor, então, por que lançaram lá? Para não esquecer mais, Deus fez um novo concerto conosco através de Jesus Cristo. Veja, então, aí ele diz, tudo, ó, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração. Quer dizer, se tiver duplo sentido, irmão, duplo ânimo, quer dizer, você pede, mas fala, não vai acontecer, perdeu tempo. Ele está dizendo para não duvidar em seu coração, mas crer que se fará tudo aquilo que diz, tudo que disser será feito. Então, tudo que você disser vai cumprir, se isso for proveniente do Senhor. Por exemplo, irmãos, também nós não podemos dizer que nós vamos estar super sarados. Deus permite também a enfermidade na vida do ser humano. Um exemplo nós temos na vida de Eliseu. Eliseu, ele era um profeta, glória ao nome do Senhor Jesus, ele fez muitas maravilhas, mas ele morreu da sua doença, um homem já velho, de idade, e a doença chegou. Irmãos, podemos meditar isso no dia de hoje. De todos que passaram de 50 anos, a maioria toma remédio. Ou é para pressão, ou é para diabetes, ou é para colesterol.
e assim por diante. Um problema no coração, um problema não sei o quê, um problema de reumatismo, está tomando remédio para manter um pouco mais a vida, né? Vai remediando. Glória a Deus. Então, o nosso corpo, ele também vai perdendo as suas propriedades, porque nós já estamos em decomposição. Desde que nós nascemos, já nascemos morrendo, já começamos a decompor. E quando vai chegando a velhice, vocês vão vendo que a nossa mão vai ficar pintada, o corpo vai ficando enrugado, os olhos vão enrugando, vai criando ruga, aqui vai caindo um pouco, e por fim, né, nós estamos, isso é o processo que tem que ser feito, tá bom? E assim até o Senhor nos levar para o reino da sua glória. Mas existe alguma enfermidade, irmão? Como você viu, tinha muitos coxos aqui, muitos enfermos. Jesus libertou eles. E a enfermidade não teve poder sobre eles. Jesus fez essa libertação. Agora, veja, se vocês estiverem trabalhando para Cristo mesmo, para Jesus, trabalhando para o seu evangelho, trabalhando para a obra de Deus, né? Para a salvação de muitas almas, o Senhor é poderoso para restaurar a saúde, remover essa montanha, e você pode profetizar sem medo de errar, que o Senhor Jesus fará isso, porque está vendo você trabalhando para Ele. Por isso que o seu corpo pertence a Ele, tá bom? Agora, não esqueça isso, que o Senhor Deus também nos ordenou que nós viemos do pó e do pó nós vamos retornar. E para retornar com pó, né, se o homem tiver uma saúde 100%, ele vai durar muito tempo. Precisa ter uma enfermidade para roubar um pouco da saúde para que o homem volte ao pó. Isso acontece, tá bom? Ou um acidente, algum outro tipo de situação. Isso acontece, é verdade. Mas, irmãos, se tem uma montanha e você está trabalhando para Cristo, você está levando o evangelho às pessoas, vocês estão orando com as pessoas, trazendo o benefício das ovelhas de Jesus, porque todos nós somos ovelhas, uma ovelha pode ajudar outra ovelha, né? Uma pessoa vem desesperada, pede uma oração, vocês podem orar junto, e Deus pode fazer uma obra maravilhosa. Então, o Senhor pode ter poder de restaurar a saúde para que continue. Agora, se a pessoa está enferma, pede para que seja liberta da enfermidade, é liberta e depois vai gozar o mundo, né? Viajar, fazer festas no mundo, viajar, não que seja proibido viajar, irmão, mas são umas viagens para lugares que não é um lugar de cristão, um lugar de crente. Aí também não, né, irmãos? O Senhor, ele conhece, mas ele vai sondar o coração de cada um. Agora, todo aquele que tem fé em Deus é que está muito próximo dele, pode ter certeza disso, que vai alcançar. E o Senhor Jesus deixou bem claro, tudo que pedir, crendo e não duvidar no seu coração, tudo que você pedir vai ser feito. E orando, olha só, orando e pedindo, vocês vão receber. Só que agora, Jesus vai dar para nós uma advertência, e é para todos nós, irmãos. É o versículo 25. O versículo 25, tudo isso falando da figueira, hein? Olha o 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, já temos aqui um ensinamento do Senhor Jesus, que se nós não perdoar, nós não vamos alcançar nada disso que nós estamos pedindo ao Senhor. Não vai ser liberto dessas montanhas, porque também está com o coração imperfeito. Tem mágoa, tem rancor, enfim, isso prejudica o progresso do cristão na presença do Senhor. Não é que Jesus deixa de te abençoar, é que nós mesmos fechamos a porta, deixando o nosso coração ser contaminado. Pois não é a palavra de Deus que limpa os nossos corações, não é os conselhos que nos ensina, e aqui Jesus está mostrando. Aí, irmãos, cada um de vocês meditem aí. Vocês têm algum problema com a família de vocês? Vocês têm algum problema com algum irmão, alguma irmã, na própria vivência com vocês? Medite isso. Então, amados, para nós recebermos isso, nosso coração tem que estar conforme Jesus ensinou, purificando na palavra dele. Nós não somos puros, mas nós somos purificados pela palavra. Se a palavra nos purifica, aí vamos ser puros. E nós temos que permanecer na palavra, porque se não permanecer na palavra, começamos a ser contaminados. Olha o que aqueles homens fizeram.
A casa de oração do Senhor era feito casa de oração. Eles foram lá e contaminaram. Jesus precisou ir lá para purificar o templo outra vez. Ô, irmãos, está entendendo que a palavra de Deus purifica o teu coração? Vocês estão percebendo isso? Mas, irmãos, que isso não seja só ouvindo, seja praticante disso. Agora, vamos ver o versículo 26. Olha que Jesus responde. Mas se vós, olhando para os seus discípulos, ali ele estava com os seus discípulos, né? E agora é a nossa vez. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas, quer dizer, os vossos pecados. Irmãos, se você guardar mágoa, se você guardar rancor, se você não gosta deste irmão, não gosta daquela irmã, não gosta de fulano, de ciclano, de uma pessoa, seja do seu trabalho, seja de onde for, rever isso melhor, porque se você não perdoar ele, Deus que está no céu também não vai perdoar os teus pecados. E se Deus não perdoar os teus pecados, com certeza no céu o pecador não entra. E se Deus não perdoa os teus pecados, você não entra no céu. Ah, mas eu já fui batizado, agora eu sou uma serva de Deus. Mas mesmo que somos batizados, nós cometemos pecados. Não é verdade? Quem aqui, depois de batizado, já não mentiu alguma vez? Quem aqui que, depois de batizado, já não brigou com alguém? Já até xingou pessoas? Hã? Então, irmãos, aí nós temos que rever, pedir perdão ao Senhor, pede para ser limpo e peça perdão para aquele que você magoou também. E agora, e aquele que te magoou e que não vem te pedir perdão de jeito nenhum? E você está correto, mas aquela pessoa não, que está errado não quer te pedir perdão. Purifica você, meu irmão. Purifica você, minha irmã. Limpa você o teu coração. Já ora perdoando. Senhor, da minha parte, eu perdoo o fulano de tal. Eu perdoo o fulano. Eu perdoo aquele meu parente, a minha parente. Senhor, por quê? Porque eu quero andar limpo diante de ti. Por favor, as tuas palavras penetram no meu coração, me purifica, me faça ser santo na tua presença, me faça andar, eu sou. E lembra de mim, Senhor, que ainda eu sou pó, como está lá em Salmo 103. Lembra de mim que ainda eu sou pó, e pó é frágil, Senhor, mas estou aqui, estou me levantando pelo poder do Espírito Santo que tu me deste, em nome de Jesus Cristo, limpa-me, que eu quero ser puro na tua presença, Senhor, quero continuar tendo esta fé inabalável em ti, Senhor, tenho certeza que essa montanha vai ser limpa na minha vida. Olha aí a montanha do rancor, a montanha da angústias, né? A montanha é o rancor e a mágoa sendo removida, porque o Espírito Santo de Deus vai te purificando e você está sendo limpo. Você não tira isso só de você, só através de Jesus Cristo. Então, por isso que Deus deu a graça de vir aqui em Mateus capítulo 11, porque aqui Mateus ele é um pouco mais claro, ele abre mais o leque para que todos possam entender melhor. Aí, voltando em Mateus, no capítulo 21, que fala da figueira seca, você vê que Jesus aqui respondendo, em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, né? Mas até dizer a este monte que ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Aqui, se nós lermos assim, ficou vago. Dá para entender, mas não todos. Aí, quando nós vamos lá em Marcos, fica mais claro para todo mundo. E todo mundo vai entender melhor. Amados, veja bem, presta atenção no que o irmão Júlio está dizendo aqui em relação nessa leitura da Bíblia. Irmãos, nós não vamos tentar Deus. Não estamos aqui como escriba, não estamos aqui como os fariseus, que quer pedir sinais a Deus. Nós já conhecemos o nosso Deus. Nós já conhecemos o nosso Salvador Jesus. Ele tem poder nos céus e na terra. Então, quanto a isso, não temos que discutir com o nosso Senhor e nem provocá-lo, dizendo, se tu fizer isto, eu creio. Se tu fizer assim, eu vou estar na tua casa. Se tu não fazer, eu não venho mais te servir. Eu não vou mais te servir, eu não volto mais a congregar. Irmãos, por favor, nós não somos mais criança. Nós éramos plantinha tem água todo dia. Agora nós somos árvores frondosas. Já estamos caminhando com o Senhor Jesus. Os discípulos foram instruídos. Nenhum discípulo saiu, a não ser aqueles dias que o Senhor Jesus deu ordem para eles anunciar o reino.
e você vê Lucas capítulo 10, algum outro também. Mas a maioria, todos eles foram instruídos com Jesus, até a morte de Cristo. Quando foi no dia de Pentecostes, ele falou, espera, não saiam, até que eu envie o Consolador. O Espírito Santo entrou neles, aí eles saíram. Vocês viram aquela noite? E todo mundo falou deles. Ah, eles estão bêbados. Como é que eles estão falando em linguagem, em umas línguas como as nossas línguas? Uns ficaram assim, perplexos, né? Outros falam, não, zombou dele. Falaram, esses homens galileus aí não sabem de nada. Eles estão bêbados, beberam muito, estão mostos, cheio de mosto. Quer dizer, cheio de bebida, estão alcoólatras, né? Cheio de álcool, vamos dizer. Alcoólatra não, estão cheios de álcool. É assim que eles entendiam, eles lá, aqueles homens. Aí o Senhor, pelo Espírito Santo, toma Pedro. Pedro vai e anuncia para aquele povo. Não vou ficar aqui falando muito, mas vocês vão lembrar. Ó, varões israelitas. E ele, quando anunciou Jesus, converteu quase 3.000 almas. Irmãos, vocês têm ideia do que é converter quase 3.000 almas? Você tem uma igreja de 250, uma igreja de 500 aí, precisa arrumar mais 6 igrejas para completar 3.000 pessoas. De uma noite para outra, o Senhor criou uma igreja. Olha o poder de Jesus Cristo, amados. Vocês estão entendendo isso? Então, queridos, através da palavra de Deus, nós temos que usar. Senhor, tu conheces. Agora, irmãos, esta fé, olha, é cada um que vai ter que testar a fé. Não são todos que têm fé. E também não são todos. A fé de cada um é maior, outro é menor. Enfim, nós temos aqui nas Escrituras o caso do centurião romano. A fé dele era muito grande. Tá? Não vou aqui também falar, vocês já leram, nós já lemos isso aqui no capítulo 8 de Mateus, está escrito do leproso, a fé do leproso, depois veio a fé do centurião, e assim por diante. Mas a pergunta é, medite em vocês, como é que está a fé de vocês em Cristo Jesus? E como está a fé de vocês em Deus? E se vocês realmente confiam no Senhor? E se vocês creem que tudo que Jesus falou é tudo verdade? É tudo verdade. Crendo ou não crendo, ele é verdadeiro. Ele é a verdade. Para quem crê e para quem não crê. Tá certo? Os ateus que não creem, não adianta. Cristo é a verdade. Ele pode desprezar Jesus, mas Jesus é o Filho de Deus. E nós que conhecemos Jesus também precisamos. E eu tenho visto, irmãos, que muitos crentes, quando se fala de coisas mais sérias na vida delas, que é problema de muitas coisas que surgem na vida das pessoas, mesmo que você fale das Escrituras, elas começam a arrumar algumas desculpas para não acreditar diretamente no que está escrito. É uma verdade. Tem certas dificuldades e você fala assim, você encontra uma pessoa que possa estar passando por algum problema, fala, não, mas Deus vai fazer uma obra com você, está escrito em tal lugar, vamos buscar. Não, eu sei que vai, Deus querendo fazer isso comigo, ele vai fazer, mas a pessoa descrê nisto. E aqui, graças a Deus, nós estamos aprendendo a crer, tá certo, meus amados? Então, aqui está o conselho da palavra de Deus. Tenham fé, sabe? Profetiza consciente. A profecia consciente é uma profecia contra tudo que vem contra você. Profetiza que você é filho. Pode falar mesmo, ninguém... Olha, esse mundo aí, as pessoas usam o que eles querem, fazem o que eles querem de cabelo, de roupa, de tudo. Não é verdade? O crente pode falar. Os outros vão falar, mas esse homem está doido. Está doido nada, meu irmão. Você está falando com o rei da glória. Eles é que não entendem você. E importa, eles vão ajudar vocês em alguma coisa? É o teu Senhor que está contigo. Fale dele, bendiz o nome dele, clama a ele, conversa com o Senhor, conversa com Jesus, conversa com Deus, mas tenha o seu coração sempre na presença de Deus purificado. Por quê, irmãos? Porque muitos não recebem. Porque quando vai ver a vida da pessoa, a pessoa é encrenqueira, sabe? Ela quer louvar a Deus, mas ela não aguenta o desaforo, acaba levantando, com todo o respeito, é uma conversa assim, bem popular, tá bom? Levanta o barraco, e aí cai todo o testemunho da vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa é crente? Olha o que barraco que ela fez, olha o que está fazendo. Pô, se isso aí é crente, eu já estou no céu. Olha, aí o que vai acontecer? Já está, em vez de louvar a Deus, está difamando o Senhor. Agora, uma mulher de Deus, um homem de Deus, levantou uma coisa contra ela,
ou contra ele. Ela está ali humildemente, está mexendo na moral da pessoa, mas ela, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Oh, Deus amado, tenha piedade dessa pessoa, Senhor. Ela não sabe o que está falando. Senhor, se ela te conhecesse, mesmo se for uma cristã, hein? Uma outra irmã que não tem entendimento, um irmão. Oh, Senhor, eles não têm entendimento. Senhor, aquilo que o Senhor me desse graça, Senhor, passa para ele, eu vou orar por eles. Oh, Senhor, eu oro por ele. Senhor, por favor, liberta em nome de Jesus. Olha, a tua oração pode mudar a vida deles. Sabia? Porque você está intercedendo por eles. E aí Deus vai e muda. Aí a pessoa olha e fala, nossa, como essa irmã, glória a Deus, ela tem Deus, uma pessoa que nunca é crente, nunca viu, mas viu, olha, essa mulher aí é de Deus, esse homem é de Deus, nunca viu uma coisa dessa, mas aí Deus está sendo glorificado na sua vida. Então, irmãos, guarda isso. Jesus conversou com uma figueira seca, conversa com a sua montanha e repreenda ela, dizendo que o seu Deus é maior do que ela, e diga que o seu corpo pertence a Jesus, o seu espírito pertence a Deus, e a tua alma é do Senhor. E aí, na fé que você tiver, o Senhor, ele pode fazer a grande obra na tua vida. Glória a Jesus. Todos entenderam? É isso que Deus dá graça de passar para todos nós. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, né? Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.